noite, eu sou Angelita, aluna do Colégio Campus do Saber. Hoje eu tô aqui com o David e o Ricardo pra gente falar sobre um tema um pouco pesado, mas muito importante de ser discutido, que é os impactos que o uso de substâncias ilícitas causam tanto mentalmente quanto fisicamente em um indivíduo. E os convidados, eles são parte de uma instituição chamada Efraim. Esse é um coordenador. E esse também auxilia do coordenador na coordenação da Clínica Efraim. Eu queria começar perguntando para vocês o que vocês acham de esse ser um tema que constantemente é feito de piada, que nunca é levado muito a sério. Quando a gente vai falar sobre o uso de drogas, ele normalmente é usado como piada entre adolescentes mesmo. A gente pega e fala, não, é só uma festinha, é só uma coisa. E é normalmente feito de piada. A droga é uma doença fatal progressiva. Ela não é motivo de piada, ela é motivo de destruição. Ela destrói seus sonhos, seus objetivos, família. E todo projeto que você teve um dia nos seus pensamentos, ela destrói. Acabando com os vínculos familiares, pessoas, tudo, ela destrói. Ela não escolhe classe social, do mais rico ao mais pobre, do mais novo ao mais velho, ela destrói. É uma doença que ela se inicia com vamos lá, vamos conhecer a lombra, vamos conhecer um pouco da felicidade que ela pode proporcionar. Usar droga é bom, é ótimo. Ruim é a consequência que a droga traz na vida de uma pessoa. Puxando esse gancho, eu queria aproveitar para perguntar o que vocês acreditam que leva uma pessoa a começar a utilizar essas substâncias? Primeiramente, por curiosidade. A gente vê uma curiosidade, a gente está falando uma roda de amizades ali com as pessoas, e aí do nada vem uma pessoa ali e fala assim, isso aqui é muito bom. Eu não conheço, você não conhece, mas a curiosidade chama a atenção. Você vê a pessoa fumando, já curte essa lombra, pai, eu também quero curtir essa lombra. A curiosidade chama mais a atenção da adolescência hoje em dia. E praticamente o primeiro uso da pessoa vai ser a maconha. Porque a maconha ela dá uma lombra em você viaja. Você viaja de tal forma, mas a mente da pessoa já começa a ficar pedindo toda vez essa substância, né? E particularmente a maconha, ela te deixa com um raciocínio mais lento. Quando você começa a usar demais, um raciocínio mais lento, você não consegue pegar as coisas muito rápido. Tipo na escola, você vai ser em uma substância de maconha, você não consegue pegar a aula inteira. Você não consegue o ritmo dos outros alunos. Você já fica uma hora agitada, entende? Entendo. Um trago é muito e o caminhão não bastante. Sempre você vai estar atrás daquela primeira sensação. Isso vai te fazer com que você se afunde atrás da primeira sensação e nunca vai achar. Isso vem acabando com a sua aparência física, seus neurônios e tudo que vincula a sua vida se destrói. Uma coisa que eu vejo muito é a facilidade que a gente pode encontrar essas drogas. Tipo, tecnicamente elas são algo ilícito e são algo que não é para as pessoas terem acesso, não é para criança ter acesso. Mas é algo muito fácil de se encontrar. É algo que se você tiver uma amizade, a amizade que tem, você consegue ter acesso a isso e de forma fácil, de forma muito natural. Você pode ir lá e conseguir também, sendo que era para ser algo proibido. Como foi falado, a droga ela está em todas as classes sociais. Mas a droga mais ilícita que tem é o álcool. Tudo começa, como o Ricardo falou, pelo álcool, pelo cigarro, e abre a porta de entrada com as drogas que te traz um teor de destruição maior na sua vida. Entendeu? Então ela está em todo lugar que você procurar. Eu queria saber também como vocês acham que uma pessoa ela pode se reabilitar? Uma pessoa que ela já está naquele meio e que ela acha que não tem força para sair, como vocês acham que ela pode chegar a se reabilitar? Ser reinserida na sociedade? A primeira coisa que essa pessoa tem que procurar é dar o primeiro passo.
O primeiro passo que a gente diz como se fala, a aceitação que você perdeu o padrão. Porque quando você está no fundo do poço, tem uma luz, e essa luz é Jesus. A cura vem de Deus, e essa pessoa tem que ter força de vontade de sair daquele lugar. Se ela não tiver força de vontade de sair, não tem como fazer luta. Deus não vai puxar aquela pessoa, mas Ele dá força para a pessoa continuar. Só que ele tem que querer. A família basicamente está com a pessoa, mas só que quando a gente começa a ter drogas mais pesadas, como diz assim, o álcool, a cocaína, o crack, que eu estou falando agora, elas são as substâncias mais pesadas, certo? E isso ainda é o quê? A distanciar da família. Pensa que os familiares estão se afastando da gente, mas não é a gente que está se afastando. A gente está abraçando mais o mundo do escudo, da droga. E a gente se afasta automaticamente da família. E essas pessoas que estão na adicção, na droga adicção, ela tem que ter muita força de vontade de poder sair. Como eu e Deus tivemos vontade de sair. E quero procurar sim uma ajuda de uma clínica, de uma casa de recuperação que se identifica para poder começar a continuar o tratamento, né? Aí vem o lado que a clínica oferece, as terapias, né? E todo o movimento que a clínica dá a gente. Comecei a usar droga com meus 15 anos de idade na escola. Comecei primeiramente com cigarro, aí do cigarro comecei a beber com os colegas, matava aula, e ali a gente se reunia e aí o álcool já não batia mais, e aí a gente começou a procurar outras coisas. Fui para maconha, aí depois disso a minha vida começou a desandar, já não era mais o mesmo, minha família já não era a mesma comigo, já tinha acabado a confiança. E a sociedade já me via com outro olhar. Comecei a trilhar uma carreira solo, por causa da droga. Veio a depressão, veio a tristeza, nada me fazia feliz. Os que começaram comigo, caíram junto comigo e me abandonaram no meio do caminho. Uns mudaram de vida, outros morreram. Vi colegas meus usando limpa contato numa faixa verde, me pessoa, um rapaz, ele tinha 16 anos de idade, ele morreu na minha frente na época. Ele fez o uso ali e deu um problema pulmonar e ele morreu na minha frente. Aí desse dia para cá começou a se desencadear uma guerra espiritual na minha vida por causa da droga, da cachaça. E desde então me enfiei e já não consegui mais estudar, já não consegui mais morar com minha família, saí de casa muito cedo, morei na rua por um tempo, e esse tempo foi um tempo que eu me enfiei de corpo e alma na droga e na bebida, achando que aquilo podia me trazer paz, conforto. E consegui, logo após encontrei pessoas que queriam me ajudar, consegui me manter um tempo limpo, mas eu fiz o tratamento adequado, não procurei a ajuda adequada, que era em Jesus, não procurei os caminhos do Senhor antes, mas esse tempo que eu me tive limpo, eu consegui arrumar um bom trabalho, consegui me estabilizar financeiramente, mas a droga sempre estava lá. A droga estava no meu casamento, estava nos meus pensamentos, estava em todo canto. Onde eu ia, ela não percebia. Cheguei ao ponto de perder 3 lojas no casamento, fiquei distante da minha família, dos meus filhos e acabei voltando para onde perdi tudo por causa do uso da cocaína, por causa do uso do álcool. Eu acordava de manhã cedo para beber e de noite para cheirar e beber. Era uma guerra impossível. Tem dia que eu passava semanas no uso da cocaína, do álcool, e nada me fazia feliz. Eu queria ficar só, me escondia de todo mundo, não queria saber de nada, eu já não tinha mais projeto. Até que um dia eu encontrei Jesus na minha vida, uma pessoa passou e falou de Jesus para mim, e ali eu comecei a ouvir aquela palavra que foi lançada sobre a minha vida, entendeu? E ele pregou no livro lá de Marcos 10, que fala de um mendigo que vivia à beira do caminho, procurando um milagre na sua vida.
E a palavra de Deus fala que aquele homem ele vivia à beira do caminho e certo dia Jesus ia passando com seus discípulos. E ali eu baseei a minha história, a vida daquele homem. Aquele homem ele usava uma capa de vergonha, de inveja, de dor. E ali todo mundo olhava para ele com desprezo, porque ele já não tinha nada mais para oferecer para a sociedade, ele já não tinha mais nada a se oferecer. E ali ele só esperava a morte e a misericórdia de alguém poder alimentar ele. Assim estava sendo minha vida constante todo dia. E eu me via já sem força para trabalhar, já me via envergonhado, sujo, humilhado. Antes uma pessoa que tinha uma estrutura familiar, tinha um casamento, tinha tudo. Agora virou morador de rua por causa de uma decisão errada que eu tomei lá no passado de começar a querer usar uma coisa que eu não conhecia, pensando que era normal. E esse tempo me fez refletir muito. Eu passei por muita humilhação, acabei sendo preso nesse tempo, passei por muita humilhação dentro da cadeia, sofri muito lá dentro também. Quando saí de lá também continuei, não aprendi ainda assim, porque a força da droga ela é muito poderosa. Ela é uma força que vem para destruir, humilhar, ela vem para acabar com os projetos, com os sonhos, com as realizações que você tem. Às vezes você estuda a vida inteira, mas em um dia você destrói aquele projeto, aquele sonho que você teve lá atrás. Uma decisão Num instante você joga tudo fora, por uma amizade, por uma curiosidade, você acaba se destruindo. E a palavra de Deus fala que no livro de Marcos, Jesus ia passando ali com seus discípulos ali, e aquele homem, ele escutou, ele era cego, mas ele não era surdo. Mas ele escutou que havia alguém a passar ali do seu lado naquele caminho que poderia mudar a sua história, que poderia mudar a sua vida, que poderia mudar a sua estrutura. E a palavra fala que ele ali, ele começa a criar uma vontade dentro de si, e seu espírito almeja agora uma mudança espiritual, algo que ele queria que estava incumbido dentro de si, que ele queria agora mudar de vida, e ele começa a clamar. E Jesus ali, ele ia passando, seus discípulos passam e a multidão vai logo atrás, porque ali a palavra fala que havia multidões que seguiam Jesus querendo uma cura. Eram muitos problemas, muitos aleijados, muitos coxos e muitos endemoniados, e ali a multidão ia querendo receber mesmo. Mas aquele homem, ele era cego, ele não podia ir atrás, mas ele tinha uma vontade, ele tinha um desejo, a esperança de mudar a sua vida e a sua história. Ele queria agora, dentro de si, ter uma família, ele queria ter um começo, entendeu? E ele precisava tomar uma atitude. E o dia vindouro do Senhor, o dia que ele tinha que mudar a sua vida, o dia da oportunidade dele, era aquele dia. Assim foi na minha vida. Uma palavra foi lançada na minha vida, e essa palavra eu tomei essa palavra para mim, e eu fui para uma casa de recuperação. Cheguei sujo, humilhado nesse lugar. Ali eu estava no uso há muito tempo. Eu me lembro que eu cheguei lá que não tinha quem aguentava chegar perto de mim, porque a sujeira era muito grande. Já não tinha mais nada, tinha acabado com tudo. E ali o dono daquele projeto chamado Efraim, que é o Diego Lino, e ele me abraçou minha causa, me deu uma oportunidade, eu abracei essa oportunidade. E ele começou a falar de Deus, ele lançou uma palavra de Deus na minha vida, que a minha vida seria outra. Comecei no projeto, comecei a estudar, buscar a palavra de Deus. Primeiramente, sem Deus nada vai dar certo na vida. A única libertação que um homem pode ter para ele se livrar dos vícios, porque ela é uma doença espiritual também. O vício é uma doença espiritual. Ela é ligada muito aos sentimentos, a tudo. Quando você está sobre o uso da substância, do seu interesse, do seu gosto, ali você procura ela para você fugir dos seus problemas, para você fugir de você mesmo, né? Se refugiar. E aí você acaba um uso constante, entendeu? E ali eu recebi aquela palavra,
E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, entrei dentro da clínica e ali comecei a entrar dentro do tratamento que tinha naquele lugar para oferecer. Abaixei minha cabeça e reconheci. É uma história muito forte a sua, você é muito forte por ter superado tudo isso. Eu queria saber também por que depois de você ter superado tudo isso, depois de você ter conseguido se reabilitar, você decidiu trabalhar com isso, ajudando outras pessoas. Por quê? Ricardo, pode responder para ela essa pergunta. Cara, Jesus veio à Terra, ele veio pelos perdidos, certo? Pelos perdidos. Perdidos se encontram no mundo atual de hoje, que as pessoas que estão na rua, que estão em enfermidade, que estão doentes. E depois dessa trajetória, como o nosso amigo falou, eu me identifico muito com a minha droga, também veio do crack, né? Lá na Ceilândia, Cracolândia. E quando a gente está no setor pedagógico de Efraim, agora mais sóbrio, na sobriedade, e a gente vê um irmãozinho chegando naquele estado onde a gente já chegou daquele jeito, sujo, humilhado pelo mundo, escarraçado pelo mundo, a gente abraça de tal forma que a gente se identifica. A mesma história daquela pessoa é a minha, só muda o personagem. As mesmas percas que ele teve, a gente não teve. A gente pode compartilhar com o outro sobre essa situação. E ali a pessoa vai falando muito que é só ele que passou por aqui. Mas também várias pessoas que estão dentro daquela comunidade já passaram por isso. Por isso que fica mais à vontade. E a pergunta que você fez é incentivar os outros a ajudar as pessoas, a ser com outras pessoas, certo? É muito gratificante ajudar uma pessoa nesse estado de rua, de estar na clínica, no processo de recuperação. Você passa lutas com ele, você chora junto com ele, você alegra com aquela pessoa com a conquista que ele teve, você também se alegra com ele, né? E quando essa pessoa vai romper a sociedade novamente e liga pra gente e fala, cara, obrigado pelaquela orientação que você fez, que você falou, isso é a grande paga que veio da gente. Quando a gente mostra o nosso serviço, quando a gente começa, esse é praticamente um projeto do Bastante Rio. Ele é uma vida bem sucedida. Se o cara consegue aquilo ali, eu também consigo. Só basta eu querer. E quando lá fora a pessoa volta à sociedade, começa a trabalhar a sua vida normal, e ligam pra gente tentar que o cara deu tudo certo. Obrigado, Zé, obrigado, Ricardo, obrigado, Diego. Então, tipo assim, é gratificante para nós, assim, alegra o nosso coração. Sim. A melhor paga é isso aí. Cuidar de vidas é isso aí, é você ter a paga do céu. É você cuidar da vida. Quer alegrar a Deus? Pega uma vida e cuida. Pega a peleja daquela vida e começa a cuidar. Talvez se você ganhar uma galardão do céu. Desculpa, eu esqueci o seu nome. O David, ele contou pra gente que a decisão dele de reabilitar foi com Deus, né? Jesus na vida dele. Eu queria, mais especificamente Marcos 10, eu queria saber em específico qual foi o seu gatilho, por que você decidiu se reabilitar também? Porque perdas. Perdi muita coisa em casa, perdi vários objetos também, né? Que a gente conquista, bala, luta, bagunçar aquilo ali vai fácil. Eu particularmente conheci as drogas com uns 12 anos de idade. Primeiramente a maconha e o álcool, né? Fui fumando, curiosidade, foi me chamando atenção, fui fumando cada vez mais e álcool também. E por um certo tempo, curtindo festa, matando aula na escola, ensinando os outros a fumar droga, oferecendo para os outros, dizendo que a droga é boa. Incentivei muitas pessoas a usar droga, entendeu? Só que em um determinado tempo eu fui preso, voltei e fui para o Piauí, na minha cidade onde eu nasci. E lá eu conheci o crack. Eu conheci o crack fumando um baseado, que é o cigarro junto com a pedra. Você coloca no papel, né, e vai bolando ela fazendo uma mistura. Aí você acende e começa a fumar. A substância do crack ela é muito mais forte, química, cocaína e crack, é muito mais forte. Não é à toa que chamam cocaína de rei e crack de cocaína de rainha e crack de rei. Por quê? O crack, pelo crack, você vai na rua, você encontra de 5, de 10, de 15, de 20, é muito mais fácil. Cocaína você já encontra uma dólar de 50 para cima. Por isso que o crack é o rei. Ela é devastadora.
ela é destruição. E eu estava perdendo a minha família aos poucos, comecei a morar na rua, minha esposa me colocou para fora de casa, porque ela falou assim, não é eu que estou separando de você, mas sim você está separando da gente, dali dos nossos filhos. Porque automaticamente eu já estava fazendo isso, discurso para minha mãe, discurso para minha esposa, e eu fui para a rua, gladiar na rua, com os outros irmãos, automaticamente, tipo assim, quando eu vi, por um certo dia, uma madrugada que eu estava com um saco cheio de latinha, subindo para no ferro velho para vender, para comprar droga, a minha alma estava pedindo socorro. A minha alma estava pedindo socorro e eu estava questionando a Deus, Deus, eu estou perdendo tudo. Perdi minha esposa, perdi minha aliança familiar, estou no mundo, estou sujo, estou sendo humilhado no meio das pessoas pelo homem. Pai, me traz de volta para a casa do Senhor. E ali Jesus atendeu a minha oração. O dia que eu fui lá em casa tomar um banho, minha mãe falou assim, o dia que está te chamando para ter a oportunidade de voltar para o clínica, eu já passei várias vezes na minha vida. Eu falei, eu vou. Jesus escutou minha oração, eu voltei. O incentivo, o gatilho voltou para mim voltar para casa. O senhor trabalho de Efraim foi de tanta perda, foi de perda. Porque eu não aguentava mais perder para a droga, eu não aguentava mais perder para o crack. Porque eu falei para minha vida, eu falei quando eu terminei na minha vida, Senhor, eu quero fazer dessa última internação, porque eu estou cansado de perder o crack. Através do centro terapêutico Efraim, eu consegui, em nome de Jesus, Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou minha aliança familiar. Estou rompendo a cada dia mais o centro terapêutico Efraim, e a cada vez mais, com a ajuda de Deus, do pastor, dos meus iguais lá na clínica, eu estou trilhando o caminho certo. Dessa vez eu estou indo para o certo, porque agora eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando. Parabéns, cara, é uma luta muito forte. Eu queria saber de vocês dois agora, podem escolher quem responde primeiro, que é um conselho de vocês dois, um conselho pessoal mesmo, para a pessoa que está começando a entrar nisso. Um adolescente, igual você falou, que normalmente são adolescentes que começam a utilizar isso. E não só que estão utilizando, começando a entrar e utilizando, mas os que também estão perdendo o nome e a vida, virando o chamado aviãozinho, né, que oferece. A droga, ela é ilusão. Ela é uma derrota. E o empresário virou mendigo, um pai de família, um derrotado, um estudante que podia ter se formado, virou nada. Não tive nada de sucesso no caminho da droga. Antes eu destruía, agora eu construo vidas. Mas para isso eu sofri. E é necessário que quem está aí do outro lado da telinha, que escutou o nosso testemunho, venha entender que nem tem dois caminhos na droga. É o bem e o mal. Você parou ou você morreu. Ela mata seus sonhos e destrói tudo na sua volta. Hoje eu tive uma oportunidade, o Ricardo teve uma oportunidade, talvez muitos que eu conheci morreram porque não tiveram a mesma oportunidade. Muitos estão presos, muitos não podem estar nesse podcast aqui para poder estar falando de Deus, estar falando que existe um Deus que pode libertar. Existe uma saída. Uma saída que está hoje morto. Hoje muitas mães nessa hora estão lembrando dos seus filhos. Muitos filhos nessa hora estão lembrando dos seus pais. E a droga nos torna os projetos falidos. Hoje a gente trabalha com mais de 100 pessoas, eu e o Ricardo, falando sobre droga, mas primeiramente falando sobre um Deus que pode mudar a estrutura de vida de uma pessoa. A sensação que a droga dá é mínima perto da sensação do prazer que a palavra de Deus te dá, do amor incondicional que o Senhor tem pela vida de cada um de vocês. Às vezes Deus projeta sonhos, Deus tem uma estrada para você andar, mas a palavra de Deus fala que Ele põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Você é profeta da sua vida, você decide desde pequeno quem você vai ser quando ficar mais velho. Você decide qual é o homem que você vai se tornar. Não é o mundo, não é a bebida que vai te mostrar esse caminho, mas é você mesmo que vai decidir. E se você não colocar Deus à frente, é impossível de você fazer. Não tem outra saída. Para quem entra na droga, para quem entrou no mundo do vício, não tem outra saída. Não tem. Existe uma oração que o Ricardo vai fazer ela aqui, que fala muito. Depois no final a gente vai fazer essa oração. E ela fala muito de um Deus trino que pode mudar a essência de uma pessoa. Hoje eu me sinto feliz, realizado quando eu vejo um jovem chegar dentro daquela casa de recuperação ali. Eu vejo ele chegando sem conseguir nem se levantar, muitos chegam de cadeira de roda, muitos chegam lá que não conseguem nem ficar em pé, entendeu? Acabado, destruído. A gente pega ele ali do começo e começa a introduzir ele na presença de Deus, no tratamento correto ali. Ele começa a entender que ele tem uma possibilidade de vida de novo. Mas para isso, tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é essencial na vida do jovem. Perfeito. E quanto às pessoas que não veem outra saída, tipo, que estão naquele buraco e acabam indo para isso, não pro uso, acaba que também pro uso, mas não pro uso, e sim para vender. As pessoas que se veem sem oportunidade de emprego, sem oportunidade de ganhar dinheiro e passam a vender como única escolha. A palavra é fracasso, derrota para eles. Se existe um Deus que pode mudar a sua vida, existe um mal que pode destruir a sua vida. E Ele vai fazer de tudo, Ele te passa uma sensação prazerosa quando você está no uso ali, você quer passar aquele diante porque você não tem uma noção da destruição que aquilo causa, porque se bem soubesse, você não passaria para ninguém à sua frente. Então, essas pessoas são pessoas que não têm um vínculo sequer consigo mesmo e com Deus. São pessoas que vivem para destruir a vida das outras e viver em cima da miséria delas. São pessoas que destroem famílias, lares, pessoas sem projeto, sem visão espiritual, sem uma visão física do que pode acontecer, ocasionar você apresentar uma química para alguém. Mas vocês acham que existe cura para essas pessoas? Existe como elas também se reabilitarem? Sou projeto disso e fui curado disso. Perfeito. Cheguei a traficar, cheguei a fazer tudo. Morei em São Paulo. Tem coisas que eu não posso falar, mas na minha época, entendeu? Fiz muito tráfico de droga assim, mas eu fazia para sustentar o meu vício, não para destruir. Mas até então eu não sabia a destruição que eu podia ocasionar na vida do próximo. Para mim eu só queria usar. E ali eu comecei a fazer assalto, eu comecei a fazer tudo que você pensar que um homem normal poderia fazer. Então a minha vida, a droga, ela trouxe situações na minha vida de destruição geral. Foi uma escolha de dar o primeiro trago, de dar o primeiro gole, e isso ocasionou uma destruição total. Muitas vezes quando eu me lembro que eu estava deitado em cima de um papelão debaixo de uma árvore ali, mas eu olhava para trás e eu me lembrava que eu tinha um carro bom para andar, que eu tinha tudo. Que sensação boa é essa? Que coisa boa é essa que me leva a um papelão? Que me leva a uma prisão, que me leva a destruir tudo que eu construí na minha vida, que me leva a me afastar do projeto de Deus na minha vida, da minha família, do meu filho. Que sensação boa é essa? Por último, eu queria só perguntar para vocês como que funciona o Instituto Efraim. Como que é a reabilitação lá? Como que vocês acolhem a pessoa? Como que vocês tratam dela? A gente, o Centro Terapêutico Efraim é uma das casas que está, hoje em dia, uma da mera da região, né?
porque a gente não trabalha com violência com ninguém, a gente trabalha no diálogo e quem quer mesmo recuperação, né? A gente não pega pessoas voluntárias, involuntárias, que na negatividade, chega lá, fica dando trabalho, não. A gente trabalha com pessoas que querem mesmo realmente recuperação, né? O Centro Evangélico foi uma casa humilde, onde você sente a essência do Espírito Santo, uma casa de Deus. Porque a gente acorda de manhã, tomamos a medicação 7, que toma remédio, né? Tudo com as receitas. Temos nossos devocionais todos os dias, cada um de nós leva um devocional lá na frente, né? Falando do amor de Deus. E depois partimos do nosso café e após as atividades laborais, que são mais ou menos 40 minutos ou 30 minutos, né? De atividades laborais, de rastelar, de limpar o quarto, isso e aquilo. Mas é uma casa que é espiritual. Muitas pessoas foram, colaboradores de igrejas, vão lá de quinta-feira, dia de sábado, sexta, para cultuar lá no projeto. E o projeto é bênção para aquelas pessoas que querem mesmo recuperação, entende? E tá assim, funciona assim para quem quer. Para quem quer recuperação mesmo, consegue. Perdão, só puxando mais uma última pergunta, acho que surgiu a dúvida. E quanto às pessoas que querem tentar a recuperação, mas igual você falou, acabam não conseguindo, acabam sucumbindo de novo às drogas? Essas pessoas não querem uma recuperação. Se alguém procura uma recuperação e ela tem uma força de vontade em si, ela vai procurar. Mas geralmente o que liga uma recuperação é as percas, as dores, o choro de uma mãe, a depressão de um pai, a perca familiar e uma estrutura de vida toda. Então, isso traz a vontade da pessoa de se recuperar. Quando ela toma uma decisão, ela toma antes no seu pensamento para depois descer para o seu físico. Porque primeiramente a droga ela é uma doença espiritual. É uma necessidade espiritual que você tem de preencher o vazio que está dentro de você. Você usa a droga hoje para você preencher um vazio que está dentro de você, para você se esconder de quem você é mesmo. Só que durante o uso da droga, ela revela o que você não é. Se você era honesto, ela te torna desonesto. Se você era uma pessoa constante em alguma coisa, ela te torna preguiçoso. Se você era medroso, ela te torna corajoso. Então ela te faz fazer coisas que você não quer fazer. Então, para responder essa pergunta sua, quando isso tudo é ocasionado pelo uso da droga, da química em geral em si, ela vem e destrói tudo na vida da pessoa. Aí, quando a pessoa vê que não tem mais nada, é onde que bate a essência do Espírito Santo de Deus, que conduz a sua alma, porque a alma é uma coisa e o Espírito é outra. A alma é o desejo da sua carne, o Espírito é o que te leva e te liga a Deus. Então, automaticamente a sua carne está quebrantada, e ali você está sentindo dor, tristeza, e você quer buscar algo que está te faltando, que é a essência do Espírito Santo de Deus. É onde é que entra uma palavra que vai te libertar na sua mente, é onde é que é lançada uma palavra de vida e você se apoia naquilo, e aí você agora tem um objetivo de se firmar em cima daquela palavra e de mudar a sua vida. É onde que a recuperação começa, depois de você reconhecer o seu erro. Perfeito. Para finalizar, vocês falaram que queriam fazer uma oração. Podem ficar à Ele que vontade. vai fazer a oração. Podem ficar à vontade. A oração lá do projeto é a oração da serenidade, né? Que todo dia a gente faz essa oração nas refeições, antes da refeição. Eu vou fazer junto com o nosso grito de guerra. É assim: eu me abraço a você e o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinho eu não consigo. Minha gratidão fala, quando eu me importo e compartilho com os meus companheiros os caminhos da recuperação e da espiritualidade. Nada nem ninguém tem o poder de me fazer o mal, a não ser que eu permita. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem maiores e mais fortes do que aqueles que nos afastariam, que é o nosso poder superior,
Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aqueles que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona na prática. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? Amém. Perfeito. Mas, muito obrigada por vocês tirarem um tempo de vocês para aparecer aqui no podcast. Foi, assim, uma experiência excelente. Eu gostei muito dela. Temos também um canal no TikTok também lá, que é David, um missionário, e o seu Ricardo Borba. E lá tem todo sobre a casa lá. Se alguém aí quiser tá entrando lá também, deixando um coraçãozinho lá de presente pra gente, para estar crescendo a obra. Vamos agradecer para vocês que estão assistindo esse podcast aí, que Deus venha abençoar a vida de vocês, que Deus venha abençoar a sua vida, a vida de vocês também. Foi muito prazeroso estar aqui hoje nesse dia, falando de um Deus que pode mudar a história, a vida da gente. E a recuperação. Mas também existe uma palavra chamada não. Para você que nunca usou, que está vendo agora assistindo, fale não. É mais fácil você falar um não para que você tenha uma estrutura de vida, uma felicidade, que seus sonhos aconteçam, do que você falar um sim e morrer por isso. Perfeito. Obrigada de novo pela presença de vocês. Foi, assim, muito gratificante apresentar isso com vocês. E é isso, vai ser postado agora no canal do YouTube. A gente pode deixar o link dos TikToks de vocês, por favor. E é isso, até o próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.